Boa noite para todos que estão aqui presentes ao vivo. Para os que estão assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo essa aula. Bom, eu espero que todos tenham praticado a meditação da semana, pois ela, apesar de simples, é muito poderosa. E compartilhando até uma coisa aqui com vocês, eu me virei do avesso com essa meditação. E às vezes as pessoas acham que isso é ruim porque tá bagunçando aquilo que estava quieto. Enfim, acham que é uma coisa ruim, mas o fato é que eu sinto dizer que se você virou do avesso e bagunçou, é porque não estava tão bom assim quanto você imagina. Só estava escondido, né? E fingir que o problema não existe, ele não é o melhor caminho, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, já dizia o ditado. Aliás, já adianto para todos vocês que hoje eu tô cheia dos ditados. Hoje tem vários ditados pipocando na cabeça, vários para aula, já que eu falei, caramba, esse ditado vai caber na aula hoje. Então, se preparem que hoje eu tô cheia dos ditados. Bom, gente, o tema de hoje, ele é ajuda. E eu confesso para vocês que ele é um dos mais desafiadores para mim na prática. E, inclusive, eu costumo brincar que ainda bem que os ouvidos mais perto da minha boca são os meus mesmos, porque é um grande desafio para mim trazer isso para a prática, incorporar isso na minha vida. Na aula da semana passada, ficou claro que se quisermos gerar karma positivo, nós precisamos ajudar de maneira genuína e altruísta, seja aos outros, seja a nós mesmos. Porém, temos uma ideia um pouco distorcida sobre o que é ajudar. E para começar essa conversa, precisamos deixar claro que ajudar não é resolver os problemas dos outros. Isso não é ajudar. Isso é se intrometer na vida alheia. Ajudar é estar à disposição para oferecer algo que o outro precise e queira, e que ele não tem naquele momento. Mais uma vez, tem um ditado que diz que muito ajuda quem não atrapalha. Se você resolve o problema do outro, você está mais atrapalhando do que ajudando. Se você resolve o problema de uma outra pessoa, você tira dessa pessoa a oportunidade dela viver a situação e aprender com aquilo. Por outro lado, isso não significa que a gente tem que deixar os outros sofrerem, se lascar na vida, se danar, não é isso que eu estou dizendo. Eu não sei se vocês lembram que eu falei na aula passada que o karma ele tem duas possibilidades de ser pago, que é através do sofrimento e através da expansão de consciência. Então, com isso, talvez você possa ajudar as pessoas esclarecendo, né? Esclarecendo essa pessoa e permitindo que ela tenha algo que ela não está conseguindo ter sozinha naquele momento, que é perspectiva e clareza. Assim, você pode ajudar que ela passe pela situação, mas sem passar por tanto sofrimento. Isso é parte do que nós estamos, de certa forma, fazendo aqui. Eu estou aqui com o propósito, né, de trazer esse esclarecimento, essa expansão de consciência, com o propósito de evitar que vocês fiquem sofrendo desnecessariamente. Vocês precisam estar aqui? Não precisam. Vocês escolheram estar aqui. E por que isso? Porque provavelmente, estando aqui, olhando para dentro de você, você vai ter ferramentas que te permitem evoluir com menos sofrimento. Então, quando eu faço demais, eu vou criar uma incapacidade de aprendizado, de crescimento no outro. Mas isso não significa que eu tenho que deixar o outro se lascar. Temos que oferecer ao outro aquilo que ele não tem e que lhe pode ser útil. E aí vem o questionamento, mas
quando eu vou oferecer isso? Nós vamos oferecer isso quando o outro te pedir ajuda. A ajuda, ela só pode ser dada para quem pede. Se você ajuda alguém que não lhe pediu, você está se intrometendo. E isso vai se voltar contra você em algum momento. Por mais que de fora a gente veja que a pessoa precisa, que ela está fazendo besteira, se ela não te pediu ajuda, você não pode ajudar. E eu acho que esse é um dos meus maiores desafios na vida, né? Esperar que a pessoa peça ajuda, ou melhor, né? Nem esperar, porque a gente não deve também ficar nessa expectativa, mas permitir que o outro peça ajuda e aí sim interferir, não intrometer. E por que é tão errado a gente ajudar o outro antes que o outro peça? Por mais óbvio que pareça para nós. Por dois motivos. O primeiro motivo é que ter a consciência de que você está lascado e precisa de ajuda é o primeiro passo, e é um passo muito importante. Você precisa chegar nisso. Então, se vem alguém e começa a te ajudar, antes mesmo que você consiga perceber isso, você perde grande parte do seu processo evolutivo. Né? É um passo muito importante a pessoa chegar nisso. E a gente não pode impedir essa pessoa. O segundo motivo é o equilíbrio entre o dar e o receber. Muitas vezes, quando você ajuda alguém que não tem condições de receber aquilo naquele momento, a pessoa se ofende. E por não ter como te pagar, te retribuir a ajuda, e essa, né, repito, como já disse em outras vezes, é uma questão kármica, ela espana, ela briga com você e vai embora. Porque ela vai ficar se sentindo devedora e vai sentir que nunca vai conseguir pagar aquela ajuda que você deu. Então, toda ajuda, ela é uma via de mão dupla. Não existe ajudar do nada. Você ajuda e recebe algo em troca, seja direta ou indiretamente. Né? A questão da ação e reação, como nós falamos na aula da semana passada. Quando a sua ajuda ela é muito desproporcional ao que a pessoa pode te devolver, ela nunca vai conseguir te devolver. E se ela não consegue te devolver, ela espana e vai embora. Então, nós podemos oferecer ajuda? Podemos, né? A gente tem que esperar. Se a gente está percebendo, a gente pode oferecer, intervir de alguma forma? A gente pode oferecer essa ajuda. Mas se a oferta for genuína e não for uma coisa colocada goela abaixo, que seja de fato uma situação de eu me coloco à disposição. Por exemplo, se você percebe que a pessoa está precisando de alguma coisa, alguma ajuda, seja ela qual for, está com um problema financeiro, que seja, é diferente você chegar e falar, olha, eu tô aqui e eu posso pagar para você, eu vou pagar para você, tá? Não é oferecer ajuda dessa maneira. Isso não é oferecer ajuda, isso é você já chegar com uma solução meio que empurrando goela abaixo na pessoa. É você oferecer ajuda se colocando à disposição, dizendo, ó, eu entendo que você está com problemas e eu estou aqui à disposição, caso você precise de algo, só me falar. Estou à sua disposição. É diferente. Então a gente pode oferecer ajuda se essa oferta ela for genuína e não, né, empurrada goela abaixo. E uma outra questão é que quando vamos ajudar uma pessoa, nós temos que ajudá-la da forma que ela quer ser ajudada e não da forma que você acha que você deve ajudá-la. Isso porque, né, retomando o que nós já falamos nas aulas passadas, isso é porque o que você acha que é certo, talvez não seja o certo para a pessoa, né? Essa questão de bom e ruim, de certo e errado, como a gente já falou outras vezes, ela é muito individual, muito subjetiva. É de cada um e está dentro do coração de cada um. E eu vou dar um exemplo muito bacana que eu vi essa semana sobre essa questão de como é subjetiva essa questão do que é certo e errado.
Tem uma pesquisa que foi feita, né? Tudo certinho, tudo comprovado, dentro dos quesitos exigidos para uma pesquisa científica ter validade, e que ela demonstrou o seguinte: vou colocar aqui uma situação hipotética. Meu primo está passando por uma situação financeira muito difícil, está devendo 20 mil reais no cheque especial. Está sem dinheiro e eu estou vendo que ele está com a corda no pescoço, apavorado, e eu tenho esses 20 mil reais, posso ajudá-lo. Eu ligo para ele e falo: olha, eu tenho esse dinheiro, eu estou te mandando e eu vou te ajudar para resolver o seu problema. E ele fala para mim que não, imagina, não precisa, esse dinheiro é seu, você vai precisar, eu não tenho como te pagar. Eu não posso te pagar isso, eu não tenho como. Eu vou dar um jeito. Eu falo: não, mas não vai me fazer falta, eu não preciso desse dinheiro, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Vou lá e pago a dívida do meu primo. Uma semana depois, meu primo tá de férias no Havaí. Foi passar férias no Havaí. Tá lá curtindo, porque agora ficou leve, com a cabeça leve, tá em paz e foi passear no Havaí. Ele tá certo ou tá errado, né? Eu, na minha forma de agir, tô certa ou tô errada? Né? Se você perguntar para um grupo de pessoas numa sala, colocar essa mesma posição e perguntar, essa pesquisa demonstrou que é dividido ao meio. 50% vai dizer que o primo está certo e os outros 50% vai dizer que ele não está certo. Né? É muito subjetiva essa questão, até porque ele pode falar, eu posso achar que não, que ele não está certo, e ele pode falar, mas eu precisava me divertir, estava com a situação resolvida, minhas contas estavam pagas, você me deu o dinheiro, você disse que não precisava, que eu não tinha que pagar de volta, então eu fui. Então, assim, o que é importante para cada um, o que é certo e o que é errado para cada um, é diferente de uma pessoa para outra, né? Então, por conta disso, a gente tem que ajudar, nós temos que ajudar o outro da forma como ele quer ser ajudado. E por que que isso é tão importante? Porque se eu ajudo o outro do jeito que eu acho que ele deveria ser ajudado, eu não estou gerando um karma positivo. Pelo contrário, eu estou gerando um karma negativo. Existe uma dinâmica de estrutura social onde nós temos três papéis clássicos, que é o papel da vítima, do perseguidor e do salvador. E um necessariamente precisa do outro para existir. A vítima, para ela estar na vítima, ela precisa do perseguidor, né, para que ela exista, assim como o perseguidor precisa da vítima. E eles precisam de uma terceira pessoa, que é o salvador, que vai romper com aquilo. Né? E na vida, nós estamos eternamente alternando entre esses três papéis em toda situação. Em todas as situações da vida, onde a gente se relaciona com os outros, nós estamos alternando entre esses três papéis, de vítima, perseguidor e salvador. É uma dinâmica de estrutura social isso. Então, quando você ajuda alguém, não da forma que a pessoa gostaria, mas da forma que você quer ajudar, você está sendo o perseguidor. Percebem? Então, aqui está um grande desafio. Muitas vezes, ajudar alguém é simplesmente saber ouvir o que é que essa pessoa realmente quer. Senão, nós não estamos fazendo pelo outro, nós estamos fazendo por nós mesmos. Isso é egóico, né? Isso não é ajuda, isso é o nosso ego gritando. Quando você não respeita essa regra, as duas pessoas perdem na história. Meu professor tem um exemplo muito bom disso, real, né? Real que aconteceu com ele, que é o seguinte: estavam ele e a esposa assistindo a um filme e ela pediu para ele: amor, você pode ir na cozinha buscar um copo de água para mim? E ele, querendo ajudá-la, levantou, todo disposto, claro, amor, vou sim. Foi na cozinha, preparou um excelente suco verde com 6 ingredientes, colocou tudo que podia no suco verde, preparou pensando o quanto aquilo ia fazer bem para ela, o quanto ele estava sendo bacana, o quanto ele estava ajudando com aquela, né, conduta dele. E quando ele voltou,
para a sala e deu o suco verde para ela, ela virou, mas que porcaria é essa? Eu não pedi suco verde. Eu queria água. Eu tô com vontade de beber água. Eu não tô com vontade de beber suco verde. Eu pedi para você água e não suco verde. Eu não quero tomar essa porcaria. E aí, pronto, vocês imaginam como foi a situação, né? Ele ficou chateado, triste, ela não resolveu a questão que ela precisava de ajuda, ele ficou chateado, magoado, enfim. Vocês percebem a importância de ajudar a pessoa como ela está dizendo que precisa, ouvir o que ela está dizendo que precisa, e não como a gente acha, aquilo que a gente acha que ela está precisando? E uma coisa que piora ainda mais essa situação é que se você não respeita a regra de ajudar como o outro precisa, é que na maioria das vezes a pessoa ela pega o suco verde, toma para não te magoar e fica chateada com você, né? Ou seja, você não conseguiu gerar um karma positivo e ainda gerou um karma negativo ainda por cima. Então, vocês estão vendo como, mesmo com boas intenções, a gente pode fazer bobagem? Né? Mais um ditado de boas intenções, o inferno está lotado, né? Então, o que eu quero dizer? Que ajudar é servir, é se entregar, não é fazer pelo seu ego. Na maioria esmagadora das vezes, a única coisa que nós precisamos fazer para ajudar alguém é ouvir, de verdade, sem julgar, sem querer resolver, sem dar palpite, simplesmente ouvir. Quando a gente encontra alguém que de fato nos ouve e a gente não se sente julgado, isso abre um leque de possibilidades internas dentro de nós, para que nós mesmos encontremos nossas respostas. Né? Então, às vezes é isso, tudo o que a gente precisa para ajudar uma outra pessoa é ouvir de maneira genuína o que ela está nos pedindo. Bom, vamos para a nossa prática da semana, então, para a nossa meditação. Conseguem ouvir a música e a minha voz ao mesmo tempo? Se puderem ligar as câmeras, eu agradeço, que nesse momento para mim é muito importante conseguir enxergá-los. Vamos lá. Fiquem todos numa posição confortável, seja ela qual for. Fechem os olhos. Respirando lenta e profundamente. Perceba se ambos os isquios, os ossinhos do pulmão, estão firmemente apoiados. Alinha sua coluna. Relaxa os ombros. Descontrai os músculos da face. Afrouxa o maxilar. Relaxa a língua dentro da sua boca. Fazendo inspirações cada vez mais lentas e mais profundas. Sinta o ar entrando pela ponta do seu nariz, descendo pela sua garganta, enchendo seus pulmões e enchendo a sua barriga. Da mesma forma, sinta o ar saindo da sua barriga, seus pulmões
pulmões se esvaziando, o ar passando pela sua garganta e saindo pelo nariz. Permita que uma sensação de paz e serenidade tome conta de todo o seu corpo. Se desapegue da necessidade de entender e raciocinar. E simplesmente se entregue ao momento presente. Sinta-se feliz e intuitivamente, permita que venha à sua mente uma pessoa aleatória, que você goste muito e que você sente que precisa de ajuda. Observe essa pessoa parada, em pé, na sua frente, com uma expressão serena e amável. Olhando para essa pessoa, sem falar nenhuma palavra, faça uma profunda conexão do seu coração com o coração dela. Pergunte a si mesmo se nesse quesito que você gostaria de ajudá-la, ela já sabe que precisa de ajuda. Será que ela já sabe que precisa de ajuda? Se a resposta for sim, você continua. Se a resposta for não, você simplesmente aguarda. Em algum momento, de maneira formal ou informal, essa pessoa lhe pediu ajuda. Se a resposta foi sim, você continua. Se a resposta foi não, você simplesmente aguarda. Sinta no seu coração qual é a ajuda que essa pessoa espera. E perceba que ela é diferente da ajuda que mentalmente você acredita que ela precisa. Perceba no seu coração se existe espaço para ajudá-la da forma que ela deseja, independente se isso está de acordo com as suas crenças e seus valores. E imagine qual seria o desfecho da sua relação com essa pessoa tendo cumprido todas essas etapas. Permita que essa pessoa vá se dissipando no ar. E imagine que no lugar dela aparece um espelho de corpo inteiro. E você olha para você mesmo nesse espelho. Intuitivamente, permita que venha à sua mente qual é a área da sua vida na qual você precisa se ajudar. Você já
está convicto? Precisa de ajuda? Se estiver nesse momento, mentalmente, eu quero que você peça ajuda para você mesmo. Faça um pedido de forma clara, direta e objetiva, demonstrando qual é a ajuda que você precisa. E imagine qual é o desfecho de todo esse processo. Lentamente, permita que toda essa imagem vá se dissipando da sua mente. Você faz um compromisso interno de seguir os preceitos da ajuda, respeitando o momento, aguardando o pedido e ajudando da forma que lhe foi solicitado. Conscientemente, agora você sabe que essa é a melhor e a única forma de gerar karma positivo. Leve toda a atenção ao centro do seu peito. Sinta o seu coração se enchendo de amor e gratidão. Sinta-se verdadeiramente grato a si mesmo por ter se permitido participar dessa prática. Sinta-se grato a todas as pessoas que contribuíram para a sua presença neste local. Sinta-se grato a todo o universo em sua infindável beleza que presenteou com a sua vida. Ainda de olhos fechados, lentamente vá retornando de meditação. Recuperando o movimento dos dedos, das mãos e dos pés. Movimentando os músculos da face e a língua dentro da sua boca. Gentilmente virando a sua cabeça uma vez para cada lado. Vá se alongando e se espreguiçando, fazendo movimentos instintivos com o corpo. E no seu tempo, sem pressa, abra os olhos e olhe diretamente para a sua câmera. Respira profundamente. Quanto mais eu conseguir enxergar os seus olhos, melhor nesse momento. Muito bom! Bom, como já falei nas outras aulas também,
o maior benefício da prática, ele não vem no momento que a gente está de olho fechado, meditando. O maior benefício da prática, ele vem ao longo do seu dia. Tanto na sua postura, como quem ajuda, como na sua postura, como quem é ajudado. Muitas vezes nós ficamos esperando que o outro nos ajude, mas nós não pedimos ajuda e queremos que o outro adivinhe. Na função de ajudado, aprenda a falar para os outros quando estão fazendo bobagem. Que nem a Cris, que falou que queria água, né, no meu exemplo. Aprendam a falar quando as pessoas estão fazendo bobagem, não estão te ajudando da forma como você precisa. E acreditem, é melhor falar que não falar. Tá? O mais legal é você perceber como você se coloca numa posição horizontal de ajuda, né? Entender isso, que essa ajuda de forma genuína, né, e altruísta, ela se dá numa relação horizontal com a pessoa, e não numa relação vertical, onde você está acima, impondo algo, impondo um conhecimento, querendo ensinar a pessoa alguma coisa, dar aula para a pessoa sobre alguma coisa. Né? Ela é uma relação horizontal. E quando você estiver numa posição vertical, né? Por exemplo, quando você for contratado para fazer alguma coisa, alguém te contrata para fazer alguma coisa. Você está ajudando a pessoa, está ajudando alguém, um terapeuta, enfim. Você está ajudando alguém porque você foi contratado para aquilo, né? Ou até mesmo aqui no nosso exemplo, né? Aqui, de certa forma, nós temos, né? Eu estou aqui numa posição horizontal com todos, mas nós temos também aqui uma posição vertical estabelecida, né? E essa posição vertical, ela se estabelece principalmente quando, né, dentro daquela questão kármica, sistêmica que eu já trouxe para vocês, quando eu coloco a questão da aula, cobro um preço, me coloco aqui numa posição de professora, de tutora, de instrutora de meditação, né, de mentora, cobro um preço, estabeleço um valor, um preço por isso, né, voluntário, ainda que voluntário, mas neste momento a gente estabelece, de certa forma, uma relação vertical. Então, ainda quando você estiver numa posição de ajuda dentro dessa dinâmica vertical, você vai fazer só aquilo que você foi contratado para fazer. Você não vai achar que pode ir além. Por exemplo, imagina a situação, eu contrato um consultor administrativo para me ajudar com a administração do meu negócio e ele vem me dar conselho de moda, sobre como eu estou me vestindo, né? Falar para mim sobre moda. Não foi para isso que eu contratei, não é essa ajuda que eu preciso. Então, precisamos deixar bem claro aqui, dentro de uma relação horizontal, quando você vai ajudar alguém genuinamente e altruistamente, a relação ela é horizontal. Você vai ajudar da forma que a pessoa precisa de ajuda e se ela lhe pediu ajuda. E ainda que seja dentro de uma relação vertical, onde você foi contratado para fazer alguma coisa, você vai fazer somente o que você foi contratado para fazer. E, gente, isso é muito libertador, e é muito libertador porque, através dessa conduta, dessa atitude, nós geramos mais karma positivo para a gente, né? E conforme ao longo, né, da prática, ao longo do, como disse, né, ao longo do dia, né, que é quando vai vir o maior benefício, você se pegar fazendo besteira, porque vai, em vários momentos, se pegar fazendo besteira, não se julgue, não se julgue, não é essa a intenção. Pois se você percebeu nessa situação, percebeu que está fazendo besteira, você terá a oportunidade de corrigir isso, né? E é para isso que a gente está aqui, para expandir essa consciência, para perceber as coisas e, através dessa percepção, aí sim corrigir. Bom, pratiquem, é isso, nossa aula por hoje está encerrada. Pratiquem, qualquer dúvida que tiver, como eu já disse, estou aqui à disposição de todos, né? Se precisarem de ajuda, estou aqui à disposição.
é isso, agradeço muito a presença de todos, agradeço quem está assistindo gravado também, por ter parado, ter dedicado esse tempo, de alguma forma, ainda que não no mesmo tempo e espaço, estarem aqui presentes comigo, né? Energeticamente, estamos todos presentes e juntos, né? Eu brinco que. Brinco, não, né? É uma coisa muito séria isso. Na espiritualidade, no plano energético, na outra dimensão, não existe tempo e espaço. Então, ainda que você esteja assistindo isso gravado, nós estamos conectados, né? Nós estamos ligados energeticamente um ao outro no momento da nossa prática. Então, agradeço muito a presença de todos aqui comigo, a prática de todos junto comigo. E é isso. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Beijos, amo todos vocês e até semana que vem.